Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Almirante Vidal Abreu, agradeço, penhorado, o convite para proferir esta intervenção e agradeço também a leitura que fez, resumida, do meu currículo. Sr. Vice-Presidente da Academia, ilustres académicos, Srs. Almirantes, demais convidados, caros camaradas, senhoras e senhores. A dimensão marítima do crime transnacional adquiriu nas últimas décadas relevância acrescida para a segurança marítima e, por consequência, para as atividades que se concretizam no mar ou que do mar dependem, com repercussões para as economias, para as sociedades e para o ambiente, assim como para a estabilidade das regiões. Esta constatação é evidenciada, no caso das Marinhas, pelo seu envolvimento frequente, nas últimas décadas, em operações, em cooperação ou no apoio a autoridades com competência, que incluem a repressão no mar de diversos tipos de crime organizado transnacional. Entre estes, com maior expressão, inclui-se a pirataria marítima e o assalto armado a navios, os tráficos de pessoas, incluindo de migrantes, os tráficos de estupefacientes, de armas e de lixo, as transferências e o abastecimento ilegal de combustíveis, os crimes ambientais, incluindo-se neste a pesca ilegal e a poluição, designadamente pela imersão de resíduos. Com a crescente automatização, condução remota e ligação em rede dos sistemas dos navios e das plataformas que operam no mar, também o crime organizado transnacional alcança a dimensão marítima através do ciberespaço, conforme, aliás, o Sr. Almirante Gamer Marques nos trouxe a esta Academia em comunicação de 2019. A capacidade de gerar uma miragem digital da localização de um navio ou de um contentor é hoje uma realidade, estimando-se que venha a produzir efeitos transformadores no modo como os bens circulam no mundo. A Windward, empresa fornecedora de serviços de dados marítimos, assinalou durante o ano 2021 mais de 500 casos de navios que manipularam os seus sistemas de navegação e de identificação para mistificar a sua posição real. 2/3 da superfície mundial é oceano e, apesar das jurisdições e da competição pelo leito do mar, grande parte do alto mar permanece uma das áreas comuns da humanidade, a par com o espaço aéreo internacional, o espaço e o ciberespaço, nos quais a soberania dos Estados se exerce de forma limitada e não sujeita à jurisdição criminal de um único Estado. Mais de 80% do comércio mundial circula por via marítima, tendo-se observado nas últimas 4 décadas um crescimento sustentado, expresso em toneladas transportadas, só interrompido em 2009 com a crise financeira global e o dialbar da crise da pirataria no Corno da África e em 2020 com a crise pandémica. A evidência da expansão do crime organizado transnacional marítimo, com expressão variável em função das diferentes regiões marítimas, tem vindo a merecer a atenção crescente e a prioridade visível de governos, autoridades e organizações internacionais, que culminaram em sessões do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2019 e 2021, nas quais se debateu de forma abrangente, pela primeira vez, respectivamente, o crime organizado transnacional na sua dimensão marítima e a segurança marítima. Anteriormente, o Conselho de Segurança abordou especificamente o tema da pirataria marítima, a partir de 2008, deliberando e autorizando as primeiras ações contra a pirataria ao largo da costa da Somália, a qual classificou então como risco para a paz e segurança internacional. A complexidade dos assuntos marítimos, acompanhada em regra da inexistência de um conhecimento abrangente e consolidado sobre as atividades que têm lugar no alto mar, tem produzido abordagens discretas aos problemas, necessariamente pragmáticas, mas ao mesmo tempo limitadas quando existem ligações entre diversos tipos de atividade criminosa no mar e em terra. Deste modo, não respondem ao quadro de complexidade que caracteriza as atividades no mar ou então não progridem para quadros legais eficazes. Neste aspecto, merece realce o estabelecimento durante as últimas 2 décadas de diversas iniciativas específicas no âmbito das organizações internacionais e agências subsidiárias, bem como de organizações não governamentais e que visam o aprofundamento da cooperação e do conhecimento sobre a situação, evoluções possíveis e capacitação no domínio do combate ao crime marítimo. São os casos do Programa Global para o Crime Marítimo da UNODC, a Agência das Nações Unidas para o Crime Organizado e as Drogas,
e os diversos projetos da Interpol especificamente dirigidos ao crime marítimo. Uma breve abordagem em eventos reais apoia-nos na consciencialização quanto à necessidade de atuar e cooperar na unidade de esforço no combate ao crime organizado transnacional no mar, cujo sucesso passa em regra pela cooperação internacional e interagência. Exemplos recentes destes sucessos são, felizmente, também inúmeros, acompanhados por vezes também por fracassos, razão da relevância do adequado estudo de uns e outros, tendo em vista a fixação em lições aprendidas, especialmente na capacitação das instituições para a cooperação. Os exemplos nacionais são muitos. Referirei um de 2006, distante no tempo, mas conheço, quando uma unidade de tarefa, integrando a Corte Real, o Berrio, com 2 helicópteros embarcados e 3 grupos do Destacamento de Ações Sociais, atuando cooperativamente em apoio da Polícia Judiciária, esta com uma unidade reforçada embarcada na Corte Real e com a cooperação da Força Aérea Portuguesa e, na conclusão, com a Autoridade Marítima Nacional, realizou a interseção do navio mercante Luna del Mar e a apreensão de mais de 2 toneladas de cocaína, dissimulada a bordo do navio ao largo da costa portuguesa. Esta apreensão, fruto de uma cooperação exemplar que perdura há 2 décadas, constituiu-se então numa das maiores registadas em águas oceânicas no âmbito global. Já este ano, concluindo uma missão de patrulha de 3 meses, a guarnição do Cutter James da United States Coast Guard desembarcou na Florida 24,7 toneladas de cocaína e 7,2 toneladas de marijuana, com um valor aproximado de 980 milhões de euros. As apreensões envolveram a cooperação dos departamentos americanos da Defesa, da Justiça e da Segurança Interna e meios, guarnições e agentes de 7 navios e bases da United States Coast Guard, do OPV dos Países Baixos Holland, do USS Milwaukee, da Marinha Americana, e das seguintes agências americanas: Customs and Border Protection, FBI, DEA, Immigration and Customs Enforcement, de agências estrangeiras, de países parceiros, junto na unidade de esforço do combate ao tráfico de droga. Só em 2016 a Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou 201 toneladas de cocaína, que, no entanto, corresponde apenas a 7,1% do fluxo estimado, e 23,8 toneladas de marijuana, com um valor total estimado de mercado de 5,25 mil milhões de euros. O último exemplo, antes de passar à análise, refere-se à primeira missão do United States Coast Guard Cutter Stone, após ter sido aumentado ao efetivo em 2020. A Operação Southern Cross, cumprida entre dezembro de 2020 e março de 2021, consistiu numa patrulha do Mar das Caraíbas ao Atlântico Sul Ocidental, com o objetivo de desenvolver a cooperação com os Estados costeiros no âmbito da repressão à pesca ilegal, não relatada e não regulamentada. Embarcou neste navio um oficial da Marinha Portuguesa como observador. O mapa, onde se justapõe o trajeto genérico coberto pela missão, apresenta o índice IUU, referente a 2021. Este índice, estabelecido anualmente desde 2019 com base em 40 indicadores, visa classificar a exposição dos países costeiros à pesca ilegal, não relatada e não regulamentada, bem como ao respectivo desempenho na sua repressão. Conforme então declarado, os Estados Unidos procuram negociar acordos internacionais visando a repressão da pesca ilegal não regulamentada e não relatada e não regulamentada e aprofundar a cooperação, tendo em vista aumentar a eficácia dos Estados costeiros no combate a esta pesca, promovendo a estabilidade regional, a segurança e a sustentabilidade da exploração dos recursos. Destes exemplos, realço a diversidade e complexidade dos enquadramentos na ação e a relevância que tem para o sucesso das operações a cooperação multinacional e interagência entre diversas autoridades e entidades, as informações e a imprescindibilidade do envolvimento dos Estados costeiros. As consequências do crime organizado transnacional para a segurança marítima e no bem-estar e desenvolvimento afetam não só os Estados costeiros, como todas as economias abertas, mais dependentes da circulação de produtos e bens através do mar. O que, aliás, compreende praticamente todo o mundo quando nos confrontamos com a dimensão da relevância do transporte marítimo, da exploração dos recursos marítimos e, naturalmente, do potencial de atividades não controladas e criminosas, de exploração de recursos
de tráficos ou outras que afetem indelevelmente e permanentemente o ambiente e a sustentabilidade do oceano. Suscitada a preocupação internacional relativamente à dimensão marítima do crime organizado transnacional, bem como da relevância da cooperação interagências e multinacional na repressão e prevenção do denominado crime azul, importa realizar um ponto de situação sobre os tipos de crime organizado transnacional marítimo. Não se encontrando a pesca ilegal, não relatada e não regulamentada, enquadrada pela Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, têm vindo a ser adensados os nexos entre esta pesca e o crime organizado transnacional, exigindo, contudo, e para o efeito, um enquadramento específico, complementar de legislação que a abranja nos aspectos específicos dos crimes conexos. Da sessão específica do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que debateu o crime organizado transnacional no mar enquanto ameaça para a paz e a segurança internacional, realizada em fevereiro de 2019, não resultou qualquer comunicado ou conclusão formal, apesar das intervenções terem sido concordantes na apreciação dos riscos colocados pelo desenvolvimento da prática deste tipo de crimes para a paz e a segurança internacional. Realça-se, contudo, o reconhecimento abrangente expresso que o crime marítimo se vem sofisticando, que envolve os navios, as cargas, as tripulações e as vítimas, que se alarga a novos domínios, tais como os danos ao ambiente e na sustentação dos recursos renováveis, e que os grupos criminais tiram partido da liberdade de navegação e dos desafios da imposição da lei e da jurisdição do mar para atuações impunes. Ficou igualmente expresso existirem ligações entre o terrorismo, a pirataria e os tráficos ilegais. Uma das razões apontadas para a falta de conclusões é a falta de precisão e clareza que permanece quanto ao significado, âmbito e alcance do conceito de crime organizado transnacional marítimo, que atividades ilícitas se incluem, de modo a poder-se, por um lado, reconhecer a natureza diversa do crime marítimo e, por outro lado, servir como base para uma resposta abrangente. A Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, ao definir crime organizado transnacional, estabelece como características que é estruturado, implicando padrões identificáveis de comportamento e processos, dentro e entre grupos criminais, que é duradouro, que é colaborativo, que possui propósito, ou seja, intenção de cometer crimes graves que buscam o profit e que implica o envolvimento de pelo menos 2 Estados. Um dos problemas que subsiste é a classificação de crime grave, conceito mais difícil de ser igualmente tratado nos diversos enquadramentos legais nacionais. Tratando-se de crimes que são potencialmente em área comum, torna-se necessário que o entendimento da gravidade seja também comum, tanto quanto possível. O segundo aspecto tem a ver com o conceito de transnacionalidade e o requisito de envolver pelo menos 2 Estados. Quando por vezes a prática de ato criminoso ocorre em alto mar, entre 2 Estados, em áreas de jurisdição específica, parcial ou partilhada, ou por navios a navegar sob a jurisdição múltipla, indefinida ou fraca autoridade do Estado-bandeira. Verifica-se assim que os crimes podem incluir várias dimensões de transnacionalidade, incluindo atividades globalizadas, como é o caso do tráfico de estupefacientes, ou meramente regionais, como pode ser o caso da pirataria e assalto armado a navios nas águas do Golfo da Guiné. Podem ser planeadas num Estado, mas serem realizadas noutro ou no mar, caso dos crimes contra a vida selvagem. Os crimes marítimos envolvem, em regra, elementos baseados em terra, seja para efeitos de apoio, financiamento, lavagem do produto da atividade, sejam bens ou dinheiro, e encaminhamento através das cadeias de abastecimento criminais. Como refere Bugar, na prática, as noções de crime no domínio marítimo são determinadas através de uma densa rede de leis nacionais, convenções internacionais com grau diverso de adesão, costume internacional e acordos bilaterais ou regionais entre Estados, como são os casos dos que se referem à gestão das pescas ou no âmbito da segurança. Daí propor uma conceptualização do crime organizado transnacional marítimo mais abrangente, centrada no mar em vez de nos Estados, e que seja acolhido no conceito da Convenção das Nações Unidas para o Crime Organizado Transnacional. Mas que reconheça a natureza legal, por vezes ambígua, das atividades no mar. Na conceptualização de Bugar e Lamb, o crime marítimo ou crime azul é categorizado em 3 vertentes de relação possível com o mar. Sobre o mar, os designados crimes contra a mobilidade; através do mar,
crimes que fluem pelo mar, mas cujos atos essenciais ocorrem em terra, e no mar, crimes de natureza ambiental que afetam o capital natural ou a herança cultural. Os crimes contra a mobilidade visam a circulação das mercadorias e da navegação do comércio e têm lugar no mar ou na vizinhança, por exemplo, nos portos e nos fundeadores. A maioria dos crimes, incluída nesta categoria, reveste-se de atos de pirataria, nas suas várias expressões, contudo, de acordo com o enquadramento jurídico atual e em virtude de serem frequentemente cometidos nas águas territoriais de um Estado costeiro, caem fora da alçada da Convenção da Lei do Mar e ficam sujeitos à legislação do Estado costeiro e à sua capacidade para o procedimento judicial. A segunda categoria respeita às atividades que usam primariamente o mar como recurso para o trânsito dissimulado dos objetos ou sujeitos alvo da atividade criminosa, de uma localização de origem, onde os bens são produzidos ou as pessoas se encontram, para uma localização ao mercado de destino, evitando a detecção, os controlos de saída e de entrada, as inspeções alfandegárias e as taxas. Caem nesta categoria o tráfico de pessoas ou a ajuda à imigração ilegal, o tráfico de narcóticos pelo mar, o contrabando e o tráfico de armas ligeiras, designadamente a partir e para regiões de conflito, em regra sujeitas a embargos, o tráfico de armas ou materiais para a destruição massiva, causadoras de destabilização e da concretização de ameaças à segurança regional e global, bem como outros bens traficados através do mar, bens sujeitos a cotas, bens proibidos, contrafação, antiguidades, vida selvagem sob proteção, madeiras preciosas e resíduos, metais e minerais preciosos e carvão. Na terceira categoria caem os crimes ambientais, nos quais se incluem as atividades causadoras de danos ao ambiente marinho, nas quais os homens são vítimas de segunda ordem. Estes crimes terão no futuro complexidades crescentes, pois se por um lado temos crimes que resultam de uma exploração desenfreada de recursos, cujas atividades possuem externalidades causadoras de dano ambiental, para além dos efeitos das sobreexplorações, causadoras de danos na sustentabilidade dos recursos renováveis. Por outro lado, há efeitos da atividade humana cujos efeitos levam tempo a fazer-se sentir e são muito difíceis de atribuição de culpa direta ou nominal, mas cuja responsabilidade pode vir a ser atribuída aos Estados. Incluem-se, nesta categoria, as práticas de poluição deliberada dos oceanos, através da imersão direta e indireta de resíduos no mar, incluindo resíduos perigosos, em regra associados a ganhos financeiros face aos custos de processamento dos resíduos serem altamente custosos para as atividades produtivas. Em complemento, existe um conjunto de atividades facilitadoras e transversais, essenciais à concretização dos crimes e que se intersetam em três planos: as competências e as capacidades para executar os crimes, nomeadamente a sua execução em alto mar ou na orla costeira, os espaços onde ocorrem e os crimes conexos que apoiam a sua concretização. Quanto aos espaços onde ocorrem, são naturalmente mais frequentes em regiões instáveis, onde é mais fácil estabelecer bases de operação, e as capacidades de vigilância e de imposição da lei são mais fracas ou inexistentes. No que respeita às atividades criminosas conexas, o crime organizado transnacional marítimo está dependente da ligação a outras formas de crime, pois necessita do acesso a mercados financeiros ou de bens transacionáveis para assegurar a coleta financeira do resultado da ação e da lavagem do dinheiro, encaminhar bens roubados, furtados ou provenientes de captura ou extração ilegal, e onde são práticas comuns o suborno, a fraude, a falsificação e a corrupção. As sinergias entre capacidades, competências, espaços, atividades conexas, redes e modelos de negócios atribuem elevada adaptabilidade ao crime marítimo, como aliás ilustrarei seguidamente no caso da pirataria no Corno da África. Apesar do reconhecimento da especificidade do crime organizado transnacional marítimo e das preocupações que acarreta para a paz e segurança internacionais, permanecem enormes desafios de adaptação dos principais instrumentos jurídicos de âmbito internacional marítimo, no sentido de incorporarem abordagens abrangentes aos diversos crimes marítimos, reduzindo as lacunas que permitem atuações impunes. Farei agora uma incursão ao combate à pirataria marítima. O desenvolvimento da pirataria marítima acompanhou a expansão da navegação e a globalização. No século XVI, circunscrevia-se ao Mediterrâneo, essencialmente baseada nas costas norte da África, de onde partiam as incursões que assolavam a costa sul europeia, nomeadamente a costa sul de Portugal.
Com a expansão dos descobrimentos, manteve-se o problema no Mediterrâneo e instalou-se durante os séculos XVII e XVIII no Atlântico e nas costas do Índico, do Mar do Sul da China e nos arquipélagos que são hoje da Indonésia e das Filipinas. No século XIX, para além de se ter mantido no Mediterrâneo, assolou a região das Caraíbas. Despontou na costa atlântica da América do Sul e nas latitudes mais baixas do Atlântico Norte, desaparecendo no final do século XIX, muito pelo desenvolvimento dos poderes navais, registado na segunda parte deste século. Só voltou a ouvir-se falar da pirataria de forma séria e consistente no final do século XX, em virtude da ocorrência de ataques com alguma frequência no Estreito de Malaca e nas aproximações arquipelágicas situadas a leste, voltando em grande força a partir da transição para o presente século, afetando inicialmente as regiões do Estreito de Malaca e estendendo-se a seguir à região do Corno da África, com alguns episódios nas Caraíbas, passando, a partir de 2010, com o crescimento descontrolado da pirataria no Corno da África, a constituir também preocupação no Golfo da Guiné. O desaparecimento da pirataria nas preocupações da sociedade, nomeadamente da governação e da sociedade em geral, está bem documentado num estudo inglês que analisou a menção da expressão Maritime Piracy em livros de língua inglesa e que de alguma maneira reflete o impacto da redução da pirataria a partir do fim do século XIX, cuja consequência foi a redução da consciencialização dos poderes para o problema. Das consequências produzidas, referem-se às reduzidas disposições na Convenção da Lei do Mar, de 82, bem como a omissão nos códigos penais da maioria dos Estados, mesmo dos marítimos. Constata-se, portanto, no final do século XX, o recrudescimento do fenómeno da pirataria marítima com a conjugação de diversos fatores. A globalização e o aumento da quantidade de carga transportada por mar, a redução da presença das marinhas com o fim da Guerra Fria e a paz, a existência de regiões costeiras de Estados falhados ou governação fraca, devassadas por secas e fome, sem vigilância e qualquer autoridade no mar, e nas costas, com os recursos marítimos por vezes subexploradas, vizinhas de linhas de navegação apetecíveis, favoráveis à instalação de bases logísticas e refúgio dos piratas. A degradação da economia nessas regiões e o desenvolvimento do crime organizado transnacional estruturado em redes criminosas. Todos estes fatores se conjugaram no Corno da África na última década do século XX e na primeira do século XXI, originando entre 2008 e 2009 a expansão descontrolada da pirataria, com impacto na liberdade de navegação na região do Corno da África, afetando de forma crítica a navegação no Golfo de Aden e na Bacia da Somália. Esta situação, crítica para as linhas de navegação mercante que ligam o Extremo Oriente à Europa e ao Norte da África, que afetou diretamente os programas de ajuda alimentar mundial das Nações Unidas às populações da Somália, levou a uma resposta da comunidade internacional através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, invocando as disposições do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, em concreto através da extensão das ações contra ameaças à paz como base legal de atuação da comunidade no combate à pirataria marítima, objeto de 4 resoluções entre 2008 e 2009. No auge da crise mais recente, a crise da pirataria no Corno da África levou 5 anos a ser controlada, entre 2008 e 2013, através de um esforço cooperativo entre organizações internacionais, Estados da região e Estados externos à região com interesse na resolução da crise. O auge de ataques e de navios pirateados foi atingido nos anos de 2009 a 2011. No que respeita a reféns, o auge foi atingido em 2012, ano em que chegaram a estar retidos cerca de 800 reféns nos fundadores das costas da Somália, enquanto decorriam as negociações para a sua libertação com os navios. Os efeitos da pirataria no Corno da África fizeram-se sentir de forma significativa no período mais agudo da crise, estendendo-se nos anos subsequentes até ter sido retificada a confiança necessária ao retorno de algumas atividades e à desmobilização de algumas medidas. As consequências mais significativas fizeram-se sentir no comércio marítimo e no transporte, através de diversos fatores, entre os quais a perda ou atraso na entrega das cargas, nos aumentos registados nos prémios de seguro, nos encargos com medidas de proteção dos navios, arame farpado, cidadela, equipas de segurança armadas, e nos encargos acrescidos de combustível pela adoção de velocidades não económicas ou pelas diversões de rotas para áreas mais seguras. Para além do comércio marítimo,
Estabeleceram-se situações insustentáveis de segurança para a realização de algumas atividades, como foi o caso da indústria dos cruzeiros de turismo e do turismo propriamente dito, que abandonou a área. O desenvolvimento em terra de atividades de suporte e conexas, com a expansão da corrupção e a fragilização das autoridades, o aumento do tráfico de armas, para apoiar a pirataria, mas também para outros setores, afetou o processo de recuperação da autoridade no Estado de Somália e da situação sociopolítica. A perda por afundamento ou encalhe de alguns dos navios pirateados afetou o ambiente por poluição das águas. Um exemplo de impacto sério na economia é a evolução das despesas dos turistas nos países subsaarianos afetados pela pirataria, que foi significativamente afetada, quando comparada com os países não afetados pela pirataria. As economias dos países afetados pela pirataria sofreram também revessos significativos nas evoluções potenciais projetadas dos seus produtos, de que é exemplo o impacto havido nas exportações de bens. O exemplo das Seychelles ilustra bem as perdas na atividade de pesca, bem expressa nas diminuições das exportações de peixe e produtos de peixe a partir de 2007. As Seychelles, o peixe capturado é obrigatoriamente desembarcado e valorizado em terra para depois ser reexportado. A redução na atividade de pesca e no turismo causou um impacto no crescimento esperado do produto nacional, só suplantado recentemente pelos efeitos da pandemia. Interessante notar, no entanto, que a recuperação se inicia logo que se verifica a resposta robusta da comunidade internacional em 2009, mesmo antes de se atingir o auge da crise. O modelo de negócio e resposta no âmbito da crise do Corno de África passa pelo... Quer dizer, o crime ocorre quando há permissividade, oportunidade e motivo, e, portanto, a permissividade, neste caso, é o Estado frágil e um santuário para a base de pirataria. A oportunidade é a rota de comércio marítimo que passa ali mesmo à vista, é o estreito geográfico e são as cargas valiosas que estão a fluir de Oriente para Leste, para Oeste ou de Oeste para Leste. E o motivo, naturalmente, é o lucro e a inexistência de futuros viáveis. Como é que se atua? Reduzindo a permissividade, através da dissuasão das forças navais, vigilância da navegação e destruição das bases. A minimização das oportunidades através de uma ação robusta das forças, repressão e rompimento de ações, a capacitação das forças de segurança em terra, segurança privada a bordo e medidas anti-pirataria, passivas ou ativas ao nível da própria navegação mercante, e a construção de um futuro alternativo através de ações sobre as redes financeiras de apoio, por todo o mundo, naturalmente, e de uma abordagem abrangente, portanto, o chamado Comprehensive Approach da União Europeia, que promoveu a edificação do Estado e o Estado de Direito e o desenvolvimento. E, finalmente, a demonstração da influência das forças sobre terra, porque, efetivamente, o assunto começa-se a resolver no mar, mas tem que se resolver depois em terra. Os atores para, digamos, um negócio desta natureza são extremamente vastos, e a grande questão, seja na pirataria ou seja nas outras situações de criminalidade organizada transnacional marítima, é sempre o dilema entre atuar no mar e deixar os grandes responsáveis em terra, que de facto são mais difíceis de alcançar, de fora, e portanto, por vezes é necessário deixar passar para se chegar a esses líderes criminosos que estão longe e estão, digamos, nas suas cidadelas em terra. O modelo de negócio é bastante complexo, envolve a negociação nas grandes capitais da Europa e a colocação posterior dos produtos das atividades criminosas. A abordagem abrangente que foi seguida pela União Europeia, naturalmente, teve uma resposta inicial para conter e segurar a situação no mar, mas reconhecendo sempre que o esforço era um esforço de longo prazo e que era necessário abordar as raízes e atuar sobre a governança, a segurança e a implementação do Estado de Direito.
Daí que, para além de implementar a Operação Atalanta, que foi a primeira operação de segurança e defesa da União Europeia de grande significado, avançou com mais 3 missões. A Somalia Unit, quer dizer, a União Europeia já investiu cerca de 3 a 4 mil milhões de euros na Somália. A capacitação das forças de segurança através da missão de treino militar EUTM Somália e a capacitação das guardas costeiras através das missões de capacitação EUCAP Nestor inicialmente e agora EUCAP Somália desde o ano passado. Gostava de sublinhar também a questão da unidade de esforço. A unidade de esforço é de facto o ambiente em que estas operações se desenrolam e o sucesso da contenção da pirataria no Corno da África passou pelo Estado de Direito, passou pela penalização dos suspeitos de pirataria, foram transferidos para as autoridades, portanto, dos Estados costeiros, mais de 150 suspeitos de pirataria que foram devidamente criminalizados, portanto, instrução de processo judicial e condenados e colocados em prisões. A própria edificação posterior de prisões na Somália, para onde eles foram mais tarde transferidos para concluírem as suas prisões, foi um passo importantíssimo na resolução da situação. Como é que estamos em 2021? O final de 2021 é o ano em que, desde 1994, portanto, a situação está mais controlada, mais baixa. O número máximo de ataques foi 132 e, neste momento, as variações que se verificaram em 2019 e 2020 respeitam às variações que se estão a fazer sentir ao nível do Golfo da Guiné, no qual, em 2021 e já este ano, se continua a verificar, digamos, uma baixa muito significativa. Passando à pesca ilegal não declarada e não regulamentada, a repressão desta pesca não relatada e não regulamentada tem sido um dos principais temas da agenda internacional deste século. Em 2020 pescaram-se 90,3 milhões de toneladas de peixe selvagem, do qual cerca de 72,5 milhões de toneladas para consumo humano, e produziu-se 87,5 milhões de toneladas de peixe de aquacultura para consumo humano. Portanto, já é superior àquele que se pesca no mar. Com as capturas anuais de peixe selvagem estabilizadas neste valor, 90 milhões de toneladas, desde há 3 décadas, e o reconhecimento que mais de 93% dos estoques de peixe no mundo são classificados como totalmente explorados ou sobreexplorados, e que um número crescente de espécies marinhas são consideradas ameaçadas ou em risco de extinção, esta pesca é tida como uma das maiores ameaças à conservação e à biodiversidade marinha. Estima-se que 20 a 30% das capturas ilegais de pescado selvagem, estima-se que 20 a 30% das capturas de peixe selvagem sejam provenientes de pesca ilegal. O objetivo 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, proteger a vida marinha, tinha como alvo, para o indicador 14,6.1, até 2020, acabar com a sobrepesca e a pesca ilegal e com as práticas de pesca destrutivas. Indicador que não foi claramente atingido. A constatação quanto às potenciais ligações entre a pesca ilegal não relatada e não regulamentada e outras formas de crime organizado transnacional levou a que as organizações como a Interpol e a Agência das Nações Unidas para as Drogas e o Crime Organizado viessem a estabelecer programas específicos para atuarem neste domínio. As investigações têm vindo a ser realizadas e os relatórios produzidos permitem concluir quanto à dependência desta atividade de atividades criminosas conexas, designadamente a lavagem das capturas ilegais e a sua colocação na cadeia de abastecimento regular da alimentação, fraude documental, condução de processos ilegais de recrutamento. Há navios que permanecem anos seguidos no mar com pessoas que estão, na prática, presas dentro dos navios, não é? E que não conseguem sair. O tráfico de pessoas e a lavagem de dinheiro.
Estas ligações foram explicitamente já reconhecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2012. As perdas totais de resultados financeiros associados à pesca ilegal permanece, contudo, extremamente elevado e é estimado entre 10 mil milhões de euros, de dólares e 36,4 mil milhões de dólares. A falta de transparência do rastreio dos produtos da pesca leva a que uma parte significativa destas capturas acabe integrada nas cadeias legais de abastecimento de pescado e chegue aos nossos mercados. Numa fase inicial, os esforços para assegurar o cumprimento das leis e dos regulamentos da pesca levou a que se priorizasse a monitorização das atividades no mar, até onde era possível, assegurar esse seguimento. Portanto, ou através de satélite, quando se chega ao alto mar, ou nas costas, com radares. Não é? Com o desenvolvimento e a integração de capacidades de mistificação das posições e dos dados dos sistemas de identificação automática, por um lado, e pelo tempo que se levou a reconhecer a necessidade de seguir e monitorizar as atividades criminosas conexas em terra, observaram-se reveses significativos na repressão e combate desta pesca. Estes reveses trazem riscos para a soberania dos Estados, em especial dos pequenos Estados costeiros em desenvolvimento, para a segurança e para o desenvolvimento. Para estes Estados em desenvolvimento, sem capacidade de repressão dos crimes de pesca que devassam os estoques de peixe nas suas águas, as consequências são de ameaça à segurança alimentar, destruição de mercados, afetam as fontes de subsistência, prejudicam os pescadores legais e negam fatores de emprego e de riqueza às comunidades ribeirinhas. Esta circunstância e a dimensão atingida faz com que esta pesca seja classificada por muitos Estados como ameaça aos seus interesses, com impactos nos domínios da segurança, da economia e do ambiente. Por outro lado, considerando que um dos indicadores associados ao Objetivo 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é até 2030 conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica disponível, perspectiva-se a necessidade de um emprego mais frequente e abrangente de meios de vigilância, complementarmente assegurem em cooperação a repressão no mar da pesca ilegal e a monitorização das áreas protegidas. Tendo-se concluído pela falta de transparência da cadeia de valor que assegura a atividade de pesca e na qual os meandros do crime organizado transnacional se integram, que tipos de crimes e ofensas graves são então praticados? Por exemplo, o esforço global de pesca é hoje seguido através dos sistemas AIS, mas como nós sabemos, 500 navios, muitos deles de pesca, mistificam a posição, portanto são dados que efetivamente começam a ser hoje também bastante questionáveis, para além daqueles que pura e simplesmente desligam os sistemas AIS. Para esse efeito, segue-se a cadeia de negócio da própria pesca. Ou seja, o problema começa logo na preparação e operação do navio, nomeadamente através da obtenção de licenças e através de métodos legais, recrutamento ilegal, que já referi, a escravização de muitas tripulações, passa para a pesca, portanto aqui de facto verifica-se e ocorre só no mar, através do emprego de artes ilegais ou proibidas, práticas destrutivas, pesca em área proibida e outros temas, e através da tal manipulação do equipamento, nomeadamente de posicionamento ou de relato. A descarga e o relato das capturas, através da falsificação de registros e a utilização de diversos diários de navegação e de pesca, que depois são utilizados conforme dá jeito quando são inspecionados. Chega-se na parte dos métodos deceptivos no mar a colocar para grandes frotas navios mais lentos, que vão ser aqueles que vão ser interceptados pela unidade de fiscalização, permitindo que todo o resto da frota continue a operar. No transporte e na exportação dos produtos de pesca, também o desembarque em portos de conveniência, inclusive portos privados, a falsificação da etiquetagem. Hoje em dia começam a implementar-se em muitos países o rastreio, quer dizer, cada
estoque de peixe que é pescado, cada captura leva imediatamente uma etiqueta, até, digamos, digital, para fazer o rastreio. No entanto, tudo isso hoje também é objeto de falsificação. O transbordo para outros navios e, portanto, a colocação, muitas vezes, de capturas ilegais no meio de capturas que foram legais e que, portanto, são dessa maneira encaminhadas para o circuito legal. O transporte e a exportação dos produtos de pesca e, portanto, a comercialização, também, mais uma vez aqui, falsificação, vendas diretas, evitando e contornando taxas e impostos, e também na utilização de companhias de fachada, porque depois não se consegue chegar a quem é que é o proprietário, quem é que é o armador, nomeadamente quando operam sob bandeiras de conveniência. Há navios que têm sido encontrados com 5, 6 bandeiras que vão exibindo conforme estão a operar e conforme as áreas em que operam. Que indicadores de análise suspeita para classificação de pesca é utilizado? Portanto, é possível, através de métodos de investigação, seguir o AIS, ou seja, os navios desligam o AIS ou mistificam, a manipulação da bandeira, a própria história de pesca, que são navios que já estão referenciados para estas atividades, também os portos, digamos, a forma como os portos impõem e não impõem os regulamentos. Os transbordos no mar são hoje, de facto, prática frequente, e a mudança na identidade do navio, que é feita muitas vezes inclusivamente no mar. O transbordo no mar é hoje uma atividade que é seguida inclusivamente por organizações não governamentais, através, precisamente, do sinal AIS e do comportamento que é exibido. Temos aqui alguns exemplos. De facto, hoje em dia, com as tecnologias por satélite, estas organizações compram os dados e conseguem, através, digamos, de esquemas também de financiamento privado, manter uma atenção muito significativa sobre esta atividade. O problema depois é, naturalmente, chegar lá e atuar com eficácia e com o direito, naturalmente. Não resisti a pôr aqui esta fotografia, conforme referi. A unidade de esforço é relevantíssima na atividade, na atuação cooperativa, e essa é há muito tempo reconhecida como essencial para o sucesso quando se trata de resolver problemas complexos ou enfrentar novos problemas. Que uma organização, instituição ou autoridade não esteja capacitada por si e sejam inviáveis os recursos ou o tempo para realizar essa capacitação. A relevância da atuação cooperativa, interessante que logo em 2004 a própria Marinha, na sua diretiva genética, quando se tratou de explicitar os requisitos para as capacidades navais, identificou como cenários de atuação a atuação particular, naturalmente, a atuação conjunta, a atuação combinada, a mais frequente para as marinhas, normalmente com outras marinhas, mas também logo a atuação cooperativa. E para atuar cooperativamente, o ambiente é de unidade de esforço, não é de unidade de comando, tal como numa embarcação de remo, o safar do remo fora de tempo desequilibra a embarcação e não está lá nenhum comando para colocar isso tudo ao mesmo tempo. Não há muitos estudos sobre organizações interagência de atuação duradoura. O único estudo que encontrei é da National Defense University americana, que fez um estudo bastante desenvolvido sobre a Joint Interagency Task Force South, que agrega toda a área das Caraíbas e do Pacífico Oriental e que foi aprofundadamente estudada naquilo que podem ser os atributos para uma estrutura interagência
naturalmente, para responder a um problema que não é um cisne negro, portanto, não é um evento altamente improvável de elevado impacto, mas sim é uma situação que se prolonga no tempo, que é o caso do crime organizado transnacional. Os atributos organizacionais que foram identificados neste estudo são de 3 níveis. O primeiro nível é do contexto externo, ou seja, são organizações que têm sucesso porque têm um propósito claro, têm autonomia na gestão de recursos e na decisão e são bem apoiadas ao nível da governação. Naturalmente que no contexto interno a organização conta, os processos de decisão também são extremamente relevantes para se atingirem os consensos e, nomeadamente na área do crime organizado transnacional, há sempre uma questão que é a utilização das informações, por um lado, e agarradas às informações estão as fontes, fontes essas que não podem ser postas em causa. E, portanto, por vezes há operações que não progridem porque colocariam em causa uma fonte. E é preciso saber reconhecer isso nestes ambientes. Naturalmente, a cultura que é importante, uma cultura de reconhecimento da identidade de todas as organizações que estão sentadas à mesa, de respeito e também de compreensão e conhecimento das lacunas, por um lado, ou das capacidades de todas as organizações, no fim de contas, do que é que cada uma pode dar. Na colocação de pessoal e na composição das equipas, isto já num plano que respeita as pessoas, as organizações acabam sempre as pessoas, naturalmente, é extremamente importante que as equipas sejam multifuncionais no sentido de serem pessoas de multi-origem. A forma como as recompensas são geridas é extremamente relevante, porque aquilo que pode ser importante na carreira das pessoas numa organização não é tão importante noutra organização. E, naturalmente, a liderança tem que ser uma liderança adaptada à própria vida da implementação desta estrutura de interagência. Ou seja, uma liderança que no início pode ser uma liderança mais dirigida, mas que, quando a organização está a funcionar em pleno, tem que ser uma liderança adaptativa que, de facto, seja geradora dos consensos necessários para a realização das operações. No funcionamento, a unidade de esforço está presente, o respeito pela identidade das instituições parceiras, a sensibilidade relativamente aos processos de informações. Quando há cooperação, há competição. A própria natureza, muitas vezes, da distribuição dos recursos traz competição e rivalidade, tem que ser gerida. Também a cuidado na unidade de esforço. Eu lembro-me, por exemplo, quando comandei a UNAFOR, cheguei a ter 10 navios, praticamente todos com helicóptero. A NATO estava ao lado, não tinha helicóptero. Nenhum dos navios da NATO tinha helicóptero. Nós tínhamos 5 destacamentos, chegámos a ter 5 destacamentos de patrulha marítima, baseados no Djibouti, no Oman e nas Seychelles. E naturalmente que quando se tratava de unidade de esforço com a força da NATO, tinha que haver o respeito por aquilo que eram os meios que estavam a ser empregos pelas duas forças. Ou seja, quando se entra num processo de unidade de esforço, também é preciso colocar recursos, respeito pelos procedimentos críticos, nomeadamente os procedimentos de natureza de judicialização, portanto, investigação criminal, preservação da prova, etc. Uma partilha dos resultados discreta é extremamente importante. Penso que isso também é um bom exemplo daquilo que tem acontecido cá. E
a avaliação do desempenho institucional, que é algo que muitas vezes fica esquecido. Para concluir, gostava de referir que a dimensão transnacional do crime organizado, tanto a dimensão marítima do crime organizado transnacional, incluindo a pesca ilegal, portanto eu incluo a pesca ilegal, sofistica-se cada vez mais, constituindo-se como um risco imediato para o bem-estar e a salvaguarda das populações e para a proteção dos direitos humanos, colocando em causa a conservação do ambiente marinho e o desenvolvimento sustentável, e é uma ameaça à paz e segurança internacionais. Deve prosseguir a consciencialização abrangente na sociedade, ao mais alto nível dos desafios que se colocam a Portugal, e às suas responsabilidades e ambições marítimas no combate ao crime organizado transnacional. O combate à pesca ilegal, não relatada e não regulamentada, deve ganhar relevância nos processos de conservação do oceano e da sustentabilidade. Devem ser revisitadas as estruturas de interagência para o combate ao crime organizado transnacional marítimo, à luz das soluções implementadas noutras geografias, tendo em vista melhorar a capacidade nacional neste âmbito. Face à complexidade crescente dos contextos e dos desafios associados ao cumprimento das suas missões e à impossibilidade de reunir singularmente os mandatos e os recursos adequados para os efeitos, as instituições devem capacitar-se cada vez mais para participar em estruturas de interagência, designadamente através de processos de formação dedicados que coloquem os atributos de interagência na sua matriz cultural. A melhoria do processo de informações, bem como da preparação das ações e das capacidades de coordenação, permitem uma significativa economia na ação, reduzindo meios operativos e aumentando os resultados e impacto das missões. A edificação de uma capacidade associada de contra-inteligência nas estruturas de interagência de combate ao crime organizado transnacional marítimo é essencial à repressão de infiltrações pelas organizações criminosas. Muito obrigado.